estudo no 6º ano da Clique Soluções e hoje eu vim apresentar meu resumo sobre o livro do Rei Leão. Sua trama narra a trajetória de Simba, um filhote de leão, herdeiro do pai Mufasa, e de Sarabi, a rainha. O bebê é abençoado pelo sábio Rafiki, um macaco babuíno. Mas sua vida aos poucos é ameaçada pelo tio Scar, que ambiciona o trono do irmão Mufasa. Quando o pai morre, o jovem leão se torna suspeito de seu assassinato e é obrigado a se refugiar nas terras do reino. Aí ele conhece 2 marginalizados como ele, o Javali Pumba e o Suricate Timão. Os 2 novos amigos de Simba lhe transmitem a valiosa filosofia de vida conhecida como Hakuna Matata, que ensina as pessoas a viver despreocupadamente. Alguns anos mais tarde, Nala, sua amiga de infância, o encontra. Neste momento tem início o dilema do leão herdeiro: retornar e reivindicar seus direitos reais ou seguir com o seu novo estilo de vida. O livro aborda a jornada existencial de Simba, desde o nascimento até sua transformação em um adulto, e revela como o leão aprende a lidar com o seu destino. Durante o tempo em que permanece afastado de seu reino, ele é constantemente aconselhado pelo espírito do pai, que lhe transmite seu legado e orienta a lutar contra Scar e a reavar seu trono. Estou no 8º ano e o livro que eu vou falar hoje é O Escaravelho do Diabo. A história se passa em Vista Alegre, uma cidade pequena no interior de São Paulo. E ela começa quando Hugo, irmão de Alberto, recebe um misterioso pacote com um escaravelho dentro. No entanto, não se interessa com a origem do presente, pois pensa que é uma pegadinha de seus amigos. No dia seguinte, Hugo foi encontrado morto, com uma espada cravada em seu peito. Inconformado com a morte de seu irmão, Alberto vai atrás do assassino. Quando ele chegou em casa, viu uma revista que tinha uma espada semelhante à que matou o seu irmão. Então começou a procurar objetos antigos com o objetivo de achar o assassino e impedir talvez um próximo crime. Depois de algum tempo procurando, ele encontrou um antiquário que vendia a mesma espada, mas o lojista disse que não lembrava quem havia comprado. A partir disso, o subinspetor Pimentel começa a ajudar Alberto. E eles acabam percebendo que todas as vítimas tinham uma única coisa em comum: cabelo ruivo legítimo. A partir disso, eles iam investigando a série de crimes que ia acontecendo. Foram vários assassinatos violentos com pessoas ruivas. Durante a investigação, Alberto acaba se apaixonando por Verônica, uma bela moça órfã que vive na pensão de uma irlandesa chamada Cora O'Shea, junto com outros moradores, e isso atrapalha a investigação. As 3 pessoas responsáveis por investigar o caso do escaravelho passam a desconfiar que a solução do mistério esteja na pensão em que a Verônica vive, mas não conseguem provas o suficiente e o caso acaba sendo arquivado como não solucionado. Depois de anos, durante uma viagem à Alemanha, Alberto ainda pensa em reconquistar Verônica e, por acaso, descobre quem foi o assassino de Hugo. Ele acabou descobrindo que o assassino era Mr. Grass, um homem que acabou sendo carbonizado em um dos assassinatos que ele planejou. Ele era um cientista que acabou descobrindo uma espécie rara de escaravelho e denominou de o escaravelho do diabo. Mas no dia da apresentação do inseto, o assistente dele fez ele passar vergonha. Seu nome real era Rudolf Bartels, e o seu colega de trabalho havia roubado a sua descoberta. Depois da apresentação, ele desmaiou e sofreu de amnésia, e depois disso teve um surto e acabou começando a atacar Rui. E essa foi a história do escaravelho do diabo. Meu nome é Matheus Eduardo Breuring, sou aluno da primeira série do ensino médio da Clique Soluções. E hoje estarei falando sobre o livro O Homem Mais Inteligente da História, do autor Augusto Cury. Este livro ele retrata um psiquiatra chamado Marco Polo, que ele estuda a vida de vários filósofos e vê que todos eles tiveram alguma falha com a própria mente, com a saúde mental deles. Ele participa de uma webconferência com vários líderes mundiais, nos quais ele cita que todos se preocupam muito com os recursos naturais, mas que antes mesmo de se esgotarem os recursos naturais, esgotaria-se primeiro a mente humana. E aí que em uma das suas palestras, quando falava sobre isso, ele é interrogado pela sua própria esposa, na qual pergunta por que ele não investiga a vida de Jesus Cristo. Ele, sendo ateu, responde de forma instantânea, falando que ele é ateu e não investigaria a vida de Jesus. Então o tempo foi passando e a sua mulher acabou vindo a falecer. O seu filho vai morar nos Estados Unidos com o avô dele, no caso o pai da mulher falecida,
e lá ele acaba sofrendo uma overdose pelo uso excessivo de drogas. Então, depois disso, em mais uma palestra que ele estava fazendo, ele foi novamente interrogado sobre por que ele não investigava a vida de Jesus Cristo, dessa vez pela sua secretária, doutora Ana. Foi aí que então, depois de muitas solicitações, ele acabou topando. Ele formou uma equipe e todos tinham uma só ordem, que não poderia envolver em nenhum momento a religião no meio. Aí eles começam a investigar a vida de Jesus, todos ficam admirados porque ele tinha um controle muito bom da sua saúde mental. Eles se admiram muito pela Maria, que era uma mulher muito guerreira, que tinha um controle, que ela era muito controlada, era uma pessoa incrível. E eles vão para Jerusalém para começar a investigar todos juntos na mesa, na mesa redonda. E eles começam a sofrer alguns ataques terroristas perto do local, o que acaba assustando eles. Então, depois disso, eles acabaram tendo que se dividir e parar com o estudo. Eles descobriram que Jesus era uma pessoa que tinha total controle da mente, da sua própria mente, tinha uma saúde mental saudável e também passaram a ser grandes admiradores de Maria. E Augusto Cury passou de ateu para o grande admirador de Jesus Cristo. Esse livro me tirou como lição de que, por muitas vezes, nos preocupamos muito com os recursos naturais, mas devemos, por muitas vezes, não se preocupar com coisas que por vezes não estão ao nosso alcance e cuidarmos da nossa própria mente. Essa foi minha apresentação. Bom dia, meu nome é Natália Lara de Farias Pires e eu vou falar um pouco sobre um livro chamado Extraordinário. Conta sobre um menino de 10 anos chamado August Poe. Ele nasceu com uma deformidade genética em seu rosto. Ele fez mais de 30 cirurgias para deixar ele respirando, vendo, enxergando e ouvindo. E o que dificultou muito na sua vida foi que ele tinha que fazer aulas em casa e ele não tinha nenhum amigo. E ele reclamou isso com os pais e os pais tiveram a ideia de levar ele pra escola, pra ele se enturmar, fazer amigos, porque ele estava se sentindo muito sozinho. Quando o August teve seu primeiro dia de aula, ninguém queria ser amigo dele, porque achavam ele uma aberração, um monstro e ficavam falando mal dele pelas costas. Então, uma menina nova, chamada Summer, entrou nessa escola. Começou a andar, a falar com ele e eles viraram muitos amigos. Depois de um tempo, entrou um menino chamado Jack, e ele também ficou amigo do August, e eles começaram a brincar e ser amigos. Tempo depois, o menino da escola começou a brigar com o August, chamando ele de aberração, monstro, e que ele não devia estar ali e que ele nunca tinha que ter nascido. O August ficou muito triste e contou isso pro Jack. O Jack, como um bom amigo, teve uma briga com esse menino que chegou a levar um soco no nariz. Um menino muito bravo contou para os seus pais. E os pais defenderam o menino, o filho deles, e falando que o August realmente era um monstro e uma aberração depois de um tempo, porque isso era errado e que ele não podia ficar brigando com as pessoas assim. E que ninguém podia fazer bullying, chamar as pessoas de monstro e aberração só por causa da sua aparência. Chegou as férias de verão e o August começou a ter muitos amigos e começou a se enturmar com as pessoas. E as pessoas começaram a virar amigo deles. E foi isso, eles ficaram muito amigos, eles brincaram, eles tiveram um final feliz e todo mundo ficou feliz. Resumo do livro A Pirâmide Vermelha, autor Rick Riordan. Ok. Bom, a história se inicia falando sobre a vida de Carter, que é um menino um pouco anormal dos padrões, que seu pai é egiptólogo e ele nunca parou em casa, ele sempre está viajando com seu pai, seja para o Egito ou para qualquer outro lugar, então ele fica no máximo 2 dias. E seu pai sempre tem uma regra entre os dois que só é para levar uma bagagem, que é onde cabe, em cima daquele compartimento, em cima do avião. E seu pai tem direito a uma bolsinha de carteiro extra, aquelas bolsinhas onde ele guarda as ferramentas
de pesquisa dele, de pesquisa. Bom, Carter também tinha uma irmã mais nova que se chamava Sadie e que era um pouco diferente da vida deles, onde ela morava na Inglaterra com os avós, pois após a morte da mãe de Carter e de Sadie, os avós entraram numa batalha judicial para ficar com a posse dos meninos, porém eles só conseguiram uma após muitas batalhas. E então, Sadie, Carter e Julius, a família no caso, só se via nas férias de inverno e no Natal. E os avós de Carter e Sadie não gostavam do pai deles, pois achavam que era ele o culpado pela morte de sua filha. Bom, tirando isso de lado, voltando para a história, era Natal, então os dois estavam indo pegar Sadie, pois eles tinham um dia especial, um dia entre eles. Porém, o pai, Julius, estava muito apreensivo, olhando para os lados, segurando sempre sua bolsa de pesquisa. Parecia que ele estava correndo de algo ou sendo perseguido. Carter decidiu não comentar sobre. Tá, eles pegaram um táxi e foram em direção à sede. Porém, chegando perto da casa, o Julius mandou o táxi parar, pois ele avistou um homem, talvez conhecido, do outro lado da rua, usando um jaleco, um chapéu e um óculos preto, olhando fixamente para eles. Julius reconheceu que era Amos, um amigo próximo, e decidiu falar com ele. Enquanto isso, Carter foi buscar sua irmã. Tocando a campainha, Sadie atende com a gata na mão, que era um presente de seu pai. E chegou o Dono Bronco em Carter pelo atraso, e que era o único dia que ela passava em família com eles, com o pai. E já estava quase escurecendo. Tá, tirando isso de lado, Sadie também avista o homem e o pai, Julius, conversando com ele, e ela pergunta para Carter o que era, mas Carter não sabia de nada. Decidiu então ir se aproximando de fininho. Os dois, e o pai deles estava de costa para os meninos, então eles decidiram se aproximar. Ficaram atrás da árvore onde eles estavam conversando e escutaram algumas palavras que eu não faço a mínima ideia, pois eram palavras egípcias, de nomes egípcios, não faço ideia, de deuses egípcios, talvez. Porém, a conversa foi ficando mais intensa e parecia que os dois iriam se brigar entre si. Porém, Sadie interrompe gritando papai. O homem ficou muito apreensivo após isso, e então decidiu sair de fininho, e o pai, surpreso, apenas a abraçou. Os dois voltaram para o táxi e seguiram viagem. No meio da viagem, Julius pede de novo para parar e Sadie já estava cansada disso. Porém, ele avista meio que um templo, onde foi a última vez que ele viu a sua noiva, que era a mãe dos meninos. Isso deixou os dois confusos, pois o pai nunca nunca decidiu comentar e começou. E quando ele foi falar sobre a morte, o que ocasionou a morte da mãe deles, uma luz branca cai do céu em cima do templo. Carter e Sadie apenas viu o vulto de duas pessoas, eram um homem e uma mulher, porém some rapidamente. Então, Júlio sabia mais ou menos o que era e foi o mais rápido que pôde para um museu de artefatos egípcios, onde meio que o dono do lugar já estava os esperando. Bom, chegando lá o mais rápido que pudesse, entrando no museu com seguranças, eu esqueci de ressaltar também que Sadie queria ter a vida de Carter, pois queria se aproximar do pai, e Carter queria ter a vida de Sadie, pois era uma vida normal. Tá bom, continuando. Chegando na porta do museu, eles foram recebidos por guardas bem armados, que ficam na frente da porta, só rondando.
Tá, entrando no museu, Julius... o dono já sabia o que Julius queria. E o dono também respeitava muito Julius, pois ele era um egiptólogo, não sei, que era muito famoso, muito respeitado pelas suas pesquisas e descobertas. Então ele tinha meio que um passe VIP no museu, pois o museu estava fechado, mesmo assim ele entraram. E o dono já sabia exatamente o que ele queria, que era uma pedra chamada a agulha de Cleopatra, Ah, tá. Decidiu ignorar todos os outros artefatos e pularam direto para a pedra. Ela era imensa e não era uma réplica. Bom, Julius, como sabia o perigo que estava correndo, sem contar para os meninos, apenas disse para trancafiar o dono do lugar, né, em seu escritório, e que os meninos, após isso, saíssem correndo. Julius também falou que amava muito eles e que tudo estaria resolvido. Bom, os meninos então o fizeram sem nenhuma subjeção, apenas seguiram o que o pai falou. Porém, quando eles estavam fugindo, viram uma luz muito forte azul, quase como um aquário. Então, preocupados com o pai, decidiram voltar silenciosamente. Chegando lá na sala da pedra, viram o pai sobre um círculo azul com uma caixa de madeira tirada de sua bolsa de carteiro, escrevendo hilógrafos, que eram um tipo de escrita muito difícil de decifrar, quase ninguém sabia, apenas Julius e deuses, mas isso eles não sabiam que existiam. Escrevendo hilógrafos, né, azuis na pedra. Estava meio que também pronunciando palavras sem muito sentido para eles, mas eles estavam muito preocupados, então decidiram e gritaram papai, porém era tarde demais. E o pai ficou assustado com encerrando o encantamento e uma luz muito branca e forte tomou conta do lugar. Carter e Sed, após acordarem, pois foram atordoados, apenas viram entre o pai e eles um vulto de uma chama muito obscura que reconheceu Julius e o trancou em um caixão onde faraós eram enterrados e o botou para baixo da terra, fazendo-o sumir. Os dois gritaram papai e o vulto ouviu e foram em direção a eles. Porém, uma luz muito forte veio do outro lado da sala, o que fez o deus das chamas, da morte, não sei, correr. O deus que trancou Julius embaixo da terra e o fez desaparecer. Após isso, Carter desmaia e Sed desmaiam, e apenas se lembram de a polícia chegar no local e levarem para os avós. Então foi isso.